O Pentateuco narra o começo da história de Israel, suas origens, como esse povo foi chamado, como ele falhou e como Deus continuou fiel mesmo assim. E é exatamente desse povo que vem Jesus Cristo, que mudou a história do mundo inteiro. Então, se você não entender essa história, você corre o sério risco de não entender o restante da Escritura Sagrada. Oi pessoal, aqui é o Code e hoje nós vamos iniciar uma nova série nesse canal. Na série O Pentateuco, nós vamos estudar cada um dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esse vídeo aqui é uma porta de entrada. Vamos falar do Pentateuco como um todo. A palavra Pentateuco vem do grego e penta significa 5, teuco significa rolo ou volume. Ou seja, é uma obra em 5 volumes. Os judeus, por sua vez, chamam esses mesmos livros de Torá, que significa instrução ou orientação. Para o povo de Israel, esses livros não eram apenas uma narrativa, mas eram a lei através do qual Deus ensinava o povo a viver. E agora vem uma pergunta que quase ninguém faz. Será que os hebreus chamavam os 5 primeiros livros da Bíblia pelos mesmos nomes que nós chamamos hoje? Bom, para te responder isso, eu preciso te lembrar que a Bíblia, os 66 livros, foram escritos basicamente em 3 idiomas. Os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico e aramaico, enquanto os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Dito isso, as palavras Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio são de origem grega, portanto, não são os nomes originais desses 5 livros. Mas Code, por que é tão importante saber disso? É porque entender esses nomes no seu original hebraico nos ajuda a compreender algo extraordinário que quase ninguém menciona. Olha só que interessante. Quando resolveram traduzir o Antigo Testamento, que estava em hebraico e aramaico, para o grego, o que os tradutores fizeram? Eles olharam para o conteúdo daquele livro e criaram um título que resumisse toda a ideia central daquele texto bíblico. E daí, por exemplo, vem a palavra Gênesis, que significa exatamente a origem, que é o tema central do primeiro livro da Bíblia. Já no original hebraico, a coisa é um pouquinho diferente. O título daquele livro é simplesmente as primeiras palavras do trecho bíblico. Então, no original, o primeiro livro não se chama Gênesis, se chama Bereshit, que significa exatamente no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. São 2 sistemas completamente diferentes de escolha do nome do livro da Bíblia, mas esses 2 sistemas nos ensinam algo muito precioso. Acompanhe comigo. Gênesis vem do grego e significa origem. Em hebraico, o livro se chama Bereshit, que é exatamente as primeiras palavras do texto, no princípio. Êxodo vem do grego e significa saída. Já em hebraico é Shemot, que significa estes são os nomes. Por sua vez, Levíticos vem do grego e aponta para os levitas, a tribo sacerdotal. Já em hebraico, o livro é chamado de Vaikra, que significa chamou. Já Números, que vem do grego, faz referência aos recenseamentos do povo de Israel, que são narrados ao longo deste livro. Em hebraico é Bamidbar, que significa no deserto. E por fim nós temos Deuteronômio, que vem do grego e significa segunda lei. No hebraico é Devarim, que significa as palavras. Agora preste atenção nesse detalhe precioso. Quando nós colocamos os 5 nomes hebraicos em sequência, acontece algo curioso. No princípio, esses são os nomes e chamou no deserto as palavras. Cada um desses nomes aqui é simplesmente as primeiras palavras significativas do seu livro, mas quando você os lê em sequência, eles parecem estar resumindo uma jornada inteira. Deus cria tudo no princípio, um povo surge e esses são os seus nomes. Deus chamou esse povo, eles caminham no deserto e Moisés entrega as palavras finais. Você viu que detalhe curioso? Os próprios nomes no seu original hebraico parecem apontar que o Pentateuco não é um conjunto de histórias aleatórias ou soltas. Muito pelo contrário, o Pentateuco é uma narrativa com começo, meio e fim. Ou seja, Deus não revelou a sua história em fragmentos aleatórios, mas narrou uma história com direção, com sentido e propósito. E no Pentateuco, essa narrativa cobre uma boa parte da história da humanidade e da história de Israel. E ela pode ser dividida em 4 grandes períodos cronológicos. Período número 1, período primevo. Antes de Abraão, antes de Israel, antes de qualquer outro povo, o Pentateuco começa com a história da humanidade. Ela narra a criação do homem, a sua queda, a história do dilúvio e da Torre de Babel. Ou seja, Deus cria um mundo bom, mas o homem o corrompe e o caos se espalha. Esse período estabelece o problema central da Bíblia: a humanidade está separada de Deus.
Segundo período, o período patriarcal. A resposta de Deus para esse problema da humanidade começa com uma escolha surpreendente. Deus escolhe um homem só, Abrão, sem território, sem exército, sem nação. Há apenas uma promessa, que através de Abrão todas as famílias da terra serão abençoadas. E desse homem vem Isaque, Jacó e sua descendência. São 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Terceiro período, do Egito ao Sinai. Aquela família de Jacó se tornou um povo numeroso, mas tem um grave problema: eles estão acorrentados há mais ou menos 400 anos lá no Egito. Deus então age de uma forma nunca vista antes. Levanta Moisés, confronta o império mais poderoso do mundo antigo com 10 pragas e parte o mar ao meio. Israel sai do Egito e chega ao Sinai, onde Deus firma uma aliança com seu povo. É o maior evento redentor do Antigo Testamento. Quarto período, do Sinai a Moabe. Israel agora é um povo livre e tem uma aliança com Deus Criador. Mas, infelizmente, liberdade não pressupõe fidelidade. Durante quase 40 anos no deserto, o povo reclama, se rebela e duvida. Toda uma geração morre sem entrar na terra prometida. O Pentateuco termina com Moisés no topo de uma montanha, vendo de longe a terra que ele mesmo não pisará. É uma cena de disciplina, fidelidade e esperança ao mesmo tempo. 4 períodos, uma história. E essa linda história está distribuída nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós vamos estudar juntos, passo a passo, livro por livro, período por período. E sabe qual foi o ponto mais alto disso tudo? Que à medida que você for estudando junto comigo aqui a história do Pentateuco, você vai começar a perceber que a Bíblia não é simplesmente um conjunto de regras morais de poder fazer algo ou não poder fazer alguma coisa. Mas é uma história que Deus está contando. E o melhor de tudo, você não está fora da história, você faz parte dessa história. Isso porque o mesmo Deus que fez uma aliança com Abraão, que libertou Israel do poder egípcio, é o mesmo Deus que age na sua vida ainda hoje. Outro ponto muito importante que você vai perceber é que o Pentateuco não encerra a história, apenas inicia uma história. A aliança que Deus firma lá com Israel, ela se cumpre em Cristo no Novo Testamento, lá na cruz. Aquele cordeiro que Israel sacrificava no Antigo Testamento é a sombra, ela aponta para o verdadeiro cordeiro, o sacrifício perfeito que é Jesus Cristo. Você não está estudando simplesmente uma história antiga, mas está estudando o começo de uma história que ainda está em curso. E é exatamente por isso que eu disse lá no começo do vídeo que quem não entende o Pentateuco corre o sério risco de não entender o restante da Bíblia. Então é isso, se inscreve nesse canal para você não perder nenhum episódio, porque a gente está prestes a explorar essa história maravilhosa nesses 5 livros, cada uma com suas nuances e conexões que vão te surpreender. E enquanto o vídeo de Gênesis não sai, eu te convido a assistir agora esse vídeo aqui, que é a diferença entre o Velho e o Novo Testamento. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. Te vejo no próximo episódio. Que Deus te abençoe.